La vida es un carrusel. A análise inferencial é uma parte fundamental da estatística. É por meio dela que conseguimos fazer previsões ou tirar conclusões sobre uma população com base em uma amostra. Só que, apesar de ser muito usada, é comum cometermos erros ao aplicar essas técnicas. Alguns dos principais erros estão na formação das hipóteses, no uso incorreto do valor "-p", na escolha do nível de significância e muitas vezes na interpretação dos resultados. Esses deslizes podem comprometer toda a análise. Neste vídeo, vamos ver quais são esses erros e como evitá-los para garantir conclusões estatísticas mais confiáveis e precisas. Quando a gente para analisar um pouco sobre quais são os tipos de estatísticas inferenciais, a gente tem que perceber que são estatísticas que permitem que a gente tire as nossas próprias conclusões sobre uma população maior, e a partir de amostras de dados coletados. Elas são divididas em duas principais categorias, sendo elas a testando hipóteses e a análise de regressão. Agora, falando um pouco sobre a análise de regressão, ela é usada para modelar a relação entre uma variável dependente e uma variável independente. O que é, Edgar, essa variável dependente? A variável dependente é aquilo que você quer prever, aquilo que você quer explicar. E a variável independente são os fatores que podem influenciar a variável dependente. Um exemplo, o fator clima, o fator tempo, o fator solo, voltando para a agronomia, né? Enfim, em ambos os casos, é extremamente importante entender quais são os tipos de estatísticas inferenciais. Na análise inferencial, temos erros de amostragem. Exemplo, a análise não representativa, que é quando a amostra não reflete adequadamente a população-alvo. Por exemplo, um estudo sobre hábitos de exercícios físicos entrevista apenas pessoas em academia. A amostra exclui sedentários e atletas informais, subestimando a média real da atividade física na população. Exemplo seria alguém que faz trilha de bicicleta. Essa pessoa, ela não está dentre a amostra. Tem também tamanho amostral inadequado, que são amostras pequenas ou desproporcionais. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral com apenas 30 pessoas tenta prever o voto nacional. A margem de erro será tão grande que o resultado não terá confiabilidade. E tem o viés de seleção, que quando certos elementos da população têm maior chance de serem selecionados. Por exemplo, uma pesquisa online sobre o uso de tecnologia só atinge jovens urbanos, ignorando idosos e zonas rurais. As conclusões não se aplicam a toda a população. Podemos concluir que esses são erros, pois não inclui toda a população. Agora eu vou falar sobre mais um tópico, que é o erro de amostragem. O erro de amostragem é a diferença entre um parâmetro populacional, ou seja, um valor que descreve toda a população como média e proporção, e a estatística calculada a partir de uma amostra dessa população. Em outras palavras, é o desvio que ocorre quando tentamos estimar a característica de uma população usando apenas uma parte dela. O erro de amostragem é importante porque nos ajuda a entender que as estimativas baseadas em amostras são sujeitas à incerteza. Isso pode nos levar também a usar intervalos de confiança e esse teste estatístico para quantificar essa incerteza e fazer interferências mais precisas sobre a população como um todo. Você
Você já parou para pensar no impacto que uma simples escolha pode ter nos resultados de uma análise? Então, ignorar o tamanho adequado da amostra, deixar passar um viés de seleção ou aplicar múltiplos testes sem a devida correção pode levar a conclusão totalmente equivocadas. E é por isso que o papel do analista vai muito além de aplicar fórmulas. É preciso dominar os fundamentos teóricos, entender as limitações dos métodos e, acima de tudo, adotar uma postura crítica e ética diante dos dados. Evitar esses deslizes não é apenas uma questão técnica. Toda a diferença na confiabilidade das análises, na qualidade das decisões tomadas com base nos dados e, é claro, na credibilidade da ciência e da aplicação em prática das estatísticas. Afinal, dados bem analisados não apenas informam, eles transformam.